Boa noite. Boa noite. Aprovada a PEC 171 de redução da maioridade penal. A crise na Grécia afeta os países vizinhos e ameaça sua permanência no bloco econômico europeu. Venda de etanol no Brasil bate recorde no primeiro semestre. Acidente de avião mata 11 militares na Colômbia. Esse ano completa 70 anos do fim do Estado Novo. Justiça determina redução de preços de combustíveis em postos de Goiânia. Hoje, no Resgate News. Para comemorar os 70 anos do fim do Estado Novo, o Resgate News trouxe para você, telespectador, uma retrospectiva para relembrarmos juntos esse grande período da história brasileira. Em 1930, Getúlio Vargas assume o poder. Começa uma década marcada pela radicalização política. Em 1937, com o pretexto de acabar com a instabilidade política, Vargas dá um golpe. Nasce o Estado Novo, um regime autoritário com características do fascismo europeu. Em 1939, Getúlio cria o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP fica responsável pela censura dos meios de comunicação e pela divulgação do Estado Novo. 9 horas da manhã eu chego na redação, o telefone toca sem pagar. A voz. Proibido propaganda do Urudonal. Alô, alô, como você se sente? Rindoente? Tome Urudonal e viva contente. Por que diabo será que eles proibiram logo isso, rapaz? E a voz continua. Nada sobre essa rede de espionagem nazista no Brasil. Nem do peixe estragado pode falar, somente a nota oficial da polícia. Pô, além do Urudonal, agora você não pode falar nem de peixe estragado? O golpe de novembro de 1937 faz Getúlio Vargas novamente calar o parlamento. A Constituição, outorgada logo após o golpe, incorpora o discurso autoritário que fundamenta os regimes ditatoriais da época, bem como a crítica à democracia. Trabalhadores do Brasil! A Constituição, conhecida por Polaca, concentra o poder nas mãos do presidente da República e reduz a autonomia do Judiciário e do Legislativo, liquidando a federação ao estabelecer que o presidente pode intervir nos estados. A ditadura do Estado Novo, além do fechamento do Legislativo, restringe o funcionamento das organizações partidárias e cancela as eleições presidenciais que estavam previstas para 1938. O regime reprimia os comunistas e os que eram considerados seus inimigos. O Congresso é fechado e, pela Constituição, o poder legislativo será exercido pelo Parlamento Nacional, cabendo ao governo a iniciativa dos projetos. Em Goiás, o Conselho Consultivo, composto por 4 membros, foi sempre formado por aliados do interventor federal Pedro Ludovico Teixeira. O Conselho continuou em funcionamento mesmo após a queda do Estado Novo, até que o Legislativo fosse constituído. No campo da economia, o Estado consolida-se como um agente do desenvolvimento, assumindo a defesa dos interesses tanto das oligarquias rurais quanto da burguesia industrial, que se desenvolve sob a sua proteção. Sensacional essa matéria. Agora fique com o nosso entrevistador do dia, Djalma. E aí, Djalma, como vão as coisas por aí? E aí, Marconi, aqui está tudo sensacional. Nós estamos aqui com 3 convidadas historiadoras. Estamos aqui com a pesquisadora Jéssica Avança. Oi. Com a historiadora Eduardo Sampaio. Boa noite. E com a professora Monique Correia. Boa noite. Vocês poderiam comentar sobre o início da Era Vargas, porque realmente as pessoas se confundem. E eu queria ouvir a palavra de vocês, historiadoras. A economia do país era totalmente dependente da produção e venda de café, onde estava tendo algumas oscilações de preço. Vários grandes fazendeiros passaram a pedir empréstimos ao presidente Washington Luiz. Empréstimos esses que foram negados, pois o Brasil estava sofrendo com a crise de 29. O presidente Washington Luiz, ele comprou e estocou todo o café para tentar controlar a situação. Mas não houve muita solução, ele acabou queimando os estoques de café. E com isso, a campanha presidencial para a sucessão de Washington Luiz foi bastante turbulenta. São Paulo e Minas Gerais, eles eram grandes produtores de café e leite.
e eles tinham um acordo onde Minas Gerais teria que indicar o então sucessor de Washington Luiz, que por sua vez indicou um paulista, Júlio Prestes. Os políticos de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba ficaram bastante descontentes e criaram a Aliança Liberal, lançando a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas à presidência e do paraibano João Pessoa à vice-presidência. Aconteceu em março de 1930, as eleições sagraram os vencedores da situação, Júlio Prestes como presidente e Vital Soares como vice. O resultado, porém, foi contestado pela Aliança Liberal. Sem acordo diante da situação, a aliança se dividiu e alguns aliados de Vargas recusaram-se a aceitar a derrota eleitoral, chamando por uma revolução que restaurasse a moralidade republicana. O assassinato de João Pessoa serviu como pretexto político para o movimento armado. Mineiros, gaúchos, paraibanos e simpatizantes da candidatura de Vargas em outras localidades brasileiros passaram a mobilização armada que acabou por derrubar o presidente em exercício, Washington Luiz, em outubro de 1930. O movimento que levou a Vargas ao poder ficou conhecido como Revolução de 1930. Atenção! Abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. Hoje eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessa, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Brasil, país rico, país sem pobreza. Perdeu. Rexona, não te abandona. Voltamos agora para os comerciais e infelizmente nossa professora Monique Corrêa teve imprevisto, teve que sair às pressas, mas nós continuaremos nossa entrevista aqui com Eduarda e Jéssica. Para dar continuidade à nossa entrevista, as nossas historiadoras vão falar um pouco sobre o governo provisório. Bom, conduzido ao poder provisoriamente, Vargas tomou várias decisões que afetaram tanto na política como na economia do país, como a proteção ao setor cafeeiro e como a suspensão das eleições provisoriamente. Durante o governo provisório, os interventores substituíram os governadores do estado. Em São Paulo foi o interventor João Alberto, que demitiu-se por causa da pressão imposta pelos democratas e republicanos paulistas. E nisso, em São Paulo, se concentrou o maior foco de reação contra o governo de Vargas, mas também teve a Frente Única, que se formou em Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Em 1932, o movimento se radicalizou em São Paulo após a morte de quatro estudantes em uma manifestação popular. O nome desse movimento foi conhecido como MMDC, que a sigla significa as iniciais de sobrenomes de cada estudante morto. Estamos começando mais um bate-bola aqui, um jogo rápido sobre a história do Brasil. E nós estamos aqui hoje com o nosso convidado especial, Pedro, que veio diretamente da Argentina, interrompeu suas férias só para falar com a gente aqui. Eles vão explicar para a gente um pouco do plano Corre. Boa noite, Djalma. Boa noite, pessoal de casa.
Bom, o plano Coisa serviu basicamente de justificativa para o enrijecimento do governo de Vargas. Em 1937, foi publicada uma nova Constituição, na qual, um conjunto de leis, legitimou a permanência de Vargas no poder. Logo, suspendeu as eleições no ano seguinte e colocou na ilegalidade partidos políticos. Bom, ele, no mesmo dia, à noite, através de uma emissora de rádio, ele comunicou à população sobre a implantação do Estado Novo, que foi a ditadura. Bom, a ditadura, o Estado Novo, durou de 37 a 45 e teve como suas principais mudanças a centralização política, a intervenção econômica e a repressão e censura. Bom, Pedro, eu queria que você explicasse aqui para o pessoal de casa quais foram os motivos que levaram ao fim o Estado Novo. Bom, como uma crise se instalou no governo de Vargas e aprofundou-se no ano de 1944, em virtude das pressões que a própria população civil impusera sobre o governo de Vargas, e o desentendimento de Vargas com os militares acabou com a renúncia de Vargas ao poder. Sensacional, muito obrigado pela entrevista, Pedro. Eu que agradeço pela participação e a audiência. Boa noite, galera. Ficamos com vocês aí agora na bancada do Resgate News. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Nós estamos comungando a mandioca. Boa noite. Comigo. Nós estamos comungando a mandioca. Comigo. E certamente tudo bem? uma série de produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana. Monique Mongol, só deixa gravar. Vamos apresentar aqui agora para vocês a pesquisadora Jéssica Vânsela, a historiadora Eduarda Sampaio. Conquistas. Eu falo, não, vai pra além de mim. Eu não tenho culpa se você não é feliz. Eu tô saltando. Em Gerais, eles eram grandes produtores de café e leite. E olha, não, pelo amor de Deus. Em 1930, as eleições que sagraram. Eu não tenho culpa se Da nossa evolução. Essa Nem pra sair. Estamos começando aqui mais um bate-bola com o nosso amigo. Bate-bola. Boa noite, Djalma. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, meu amor, que está me assistindo hoje. Bom, Eu tô saltando a mandioca. Tô aqui assinando agora o contrato com a Rede Globo. For all those times you stood by me.